trago isso aqui também, Lu, que é uma coisa do MVO, tá? Então, só para a gente poder conversar aqui um pouquinho com a galera, que isso aqui, obviamente, não diz respeito só às mulheres, mas eu trago como um todo, que é um exercício que a gente costuma fazer no exercício de autoconhecimento, de planejamento de vida dentro do MVO, que é a linha do tempo de 100 anos. Qual que é a ideia aqui? Se você traçar uma linha num papel, coloca lá no início dessa linha, 0 anos, o ano que você nasceu, até os 100 anos, a linha do tempo de 100 anos. Você corta no meio ali nos 50 anos, né? E aí depois você coloca nessa linha do tempo a idade que você tem hoje. Então, seja 12 anos, 27 anos, 22 anos, 53 anos, 40 anos, 70 anos, enfim. Onde quer que, se você passou do 100, melhor ainda, põe aí também. Onde quer que você esteja nessa linha do tempo, você marca onde você está. Qual que é a importância desse exercício? São vários propósitos. Primeiro é você olhar para trás e inserir nessa linha do tempo todos os grandes marcos e acontecimentos da sua vida também. Isso é importante para você reconhecer as diferentes fases que você já vivenciou. Né? E também celebrar isso. Você fala, nossa, quanta coisa que já aconteceu aqui comigo. Nossa, na época que eu me formei, a época que meu filho nasceu, a época que eu fiz tal coisa e tudo mais. Tudo isso é muito legal de você colocar para você ter uma dimensão do que você já fez na sua vida. Além disso, ela também pode ser usada como uma ferramenta de planejamento para você olhar aí para as décadas seguintes e pensar ainda o que você quer, pretende ou não fazer. Não sei nem se cabe aqui alguma discussãozinha sobre setênios, hein, Lu? Você fica à vontade se quiser entrar nesse assunto ou não, mas no planejamento de vida a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Não vou entrar nisso não, Thaís, porque se eu for entrar nisso aqui, aí vai muito mais Aí a gente pessoas vai embora, começar a né? Eu já tô com perguntar 40 hoje. minutos de live. Não, tá bom, tá bom. Mas tem essa discussão também, né? Que são os ciclos da vida e tal, dos setênios, tá? E aí a grande questão também é que você pode inserir outras pessoas nessa sua linha do tempo para você entender que idade que você vai ter quando as pessoas tiverem tais idades. Então, se eu coloco, por exemplo, o meu filho nessa linha do tempo, eu percebo que quando eu tiver, sei lá, com 50 anos, ele vai estar com tantos anos. Quando ele tiver com 80, eu vou estar onde nessa linha do tempo, entende? Então, ela também dá uma noção de tempo para a gente perceber que a gente tem que aproveitar a nossa vida. Né? E para a gente compreender também, quando eu tiver com 50, minha mãe vai estar com 70, e como é que vai ser isso? Eu vou cuidar dela, como que vão estar essas coisas? Então, é uma ferramenta excelente, tanto de autoconhecimento quanto de planejamento de vida. E eu trago isso porque tem a ver com as fases da vida. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar como exercício mesmo, tá? O que eu acho legal aqui também é isso, é uma ferramenta excelente para planejamento, né? Então, quando você pensa assim, 50 anos ali, em geral, as mulheres estão começando a entrar num processo de menopausa, né? Então, mais ou menos nessa fase. E aí é legal você começar a pensar nisso, né? Como que qual distância que eu tô dessa fase, ou se eu já estou nessa fase, né? Como que eu vou começar ou vou pensar sobre esse momento da minha vida também, né? Colocar na linha do tempo esse período de menopausa, né? E de menarca da sua filha, sabe? Olhar um pouco para isso é interessante e traz assim, não tomar susto. Eita, está acontecendo, sabe? Mas sim você começar a pensar na vida de uma forma um pouco mais consciente, né? Sem você ser pego de surpresa o tempo inteiro, que é isso. Nossa, agora eu entendi por que eu estava sentindo assim. Porque eu ia menstruar, né? Então você passa a não ter mais isso. Você já sabe, você já tem consciência. E aí você consegue planejar todo o seu contexto. Se você também pensa sobre isso com relação à menopausa, eu acho que é bem interessante, né? Inclusive, tem pessoas que comentaram aqui sobre essa questão, mulheres que não estão na fase de menstruação. Tem mulheres, tem pessoas que não menstruam, têm úteros e não menstruam, e que ainda não passaram pela menopausa. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, sobre a questão de hormônio, de você tá tomando alguma medicação que corta a menstruação, e que esse ciclo ele fica um pouco entorpecido quando se toma esse tipo de medicação, e a gente sabe que tem várias repercussões em cima disso. Mas que aí você precisa pesquisar sobre o seu caso a caso e tudo mais, mas que o fato de você não estar nesse ciclo, você pode, a gente vai falar daqui a pouco do ciclo da Lua, você pode olhar para a Lua, tá? Eu acho que é importante falar isso. Então, tanto pessoas que já passaram da fase de menarca, né, de menstruação, que já passaram pela menopausa, quanto as pessoas que não menstruam por alguma questão de medicação,
de corte, né, desse ciclo, elas podem olhar para a Lua, porque esse fluido continua acontecendo no corpo. E aí, assim, só uma coisa muito importante da gente falar é que, assim, questões particulares, gente, vocês têm que ver com os médicos de vocês, fazer um tratamento direitinho, porque cada pessoa vai ter a sua condição médica, né? Até respondi uma pessoa aqui no chat sobre isso. Precisa avaliar o que está acontecendo, né? A gente aqui não está no papel de médica, a gente está falando como que isso impacta na produtividade e no nosso planejamento de vida e das semanas como um todo. Esse é o nosso papel aqui. Agora, uma coisa assim é fato, isso eu quero até falar aqui. Durante muitos anos da minha vida, eu tomei aquele anticoncepcional que não menstruava, que era contínuo, né? Justamente para você, sei lá, depois de 3 meses você tinha que dar uma pausa para ter um escape ali e tal. E, gente, eu fiquei muito mal por conta disso, né? Então, assim, tem gente que fica ok, mas tem gente que eu fiquei muito mal. Então, assim, a gente precisa compreender a influência de todos esses fatores do capitalismo e do mundo hoje em dia que fazem com que a gente queira ter uma produtividade maior, negando nossos ciclos naturais, especialmente a menstruação, entendeu? Que faz a gente se entorpecer de remédio, de um monte de coisa, né, de hormônio e tal, para a gente conseguir ser mais produtiva, para a gente não menstruar ou para o que quer que seja. Isso vai ter uma influência no nosso corpo. Ninguém está aqui dizendo que é certo ou errado fazer, mas isso tem uma influência no nosso corpo. A gente está mexendo com a química natural do nosso corpo. Então, assim, informem-se, mas também vejam o caso aí apropriado com o tratamento, com o médico de vocês, que vai fazer um diagnóstico, um acompanhamento, tudo bonitinho, para avaliar o seu caso. Não faça perguntas tão importantes sobre a sua saúde para pessoas no chat na internet, a não ser que você esteja aqui realmente vendo um chat, uma live com uma médica, com uma pesquisadora dessa área, tudo, né, que vai poder, porque às vezes você faz essa pergunta ingenuamente, ou assim, sem pensar nas implicações disso, e às vezes você não vai aplicar aquilo, mas se a pessoa dá uma resposta meio esquisita, sem responsabilidade, e outra pessoa lê e faz aquilo, pode prejudicar a pessoa. Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, porque senão, né, fica, enfim, em tempos de terra plana, é sempre bom a gente poder falar sobre isso.